Hoje vai ser top 7 brasileiros que são vistos como bagre apenas para a torcida brasileira, ok? Apenas aqui no Brasil a gente trata esses caras como se eles fossem bagre. Lá fora eles são extremamente respeitados, as torcidas gringas amam esses caras. Tem alguns nomes que não chegam nesse patamar de ser visto como bagre, mas que são tidos como jogadores comuns ou jogador que não é nada demais. O nome que eu posso citar aqui nesse início é Firmino, cara. Firmino por muito tempo foi tratado desse jeito. E também a gente tem Fred, ex-Manchester United também, que era visto por uma galera como uma espécie de bagre. De fato, lá fora eles são vistos como quase deuses jogando futebol e são incrivelmente amados. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, a grande dúvida que pode ficar é como é que um jogador ele pode ser um jogador bom e ele ser considerado bagre apenas aqui no Brasil. Eu vou te explicar o porquê isso acontece, cara. Isso acontece porque o torcedor brasileiro às vezes não acompanha a Liga Europeia. Tem uma galera que só assiste Brasileirão exclusivamente. E pra essa galera, tudo que é de fora é desconhecido, você tem medo do desconhecido. Então na cabeça dessa galera existe quase que um preconceito com esses jogadores. Pra uma galera que não acompanha a Premier League, eles não vão entender o peso de diversos jogadores que eu vou falar aqui, por exemplo, e como eles são vistos lá, né? Porque se você vai pra qualquer torcida gringa lá ver o que eles falam desses jogadores, você vê que é algo absurdo, cara. No máximo tem alguma piada, algum meme com o jogador que não tem a ver com futebol em campo, mas com o jeito que ele se comporta e tudo mais. E de fato, pra os gringos, esses caras são absurdos. Até por causa da técnica deles, cara. São jogadores com muita técnica, com muita habilidade, que não é algo que um gringo vai ver todo dia, sabe? Então, quando você olha, por exemplo, que eu falei de Firmino, tem uma técnica absurda, ele é incrível, sabe? Chamava a atenção dos gringos. Direto eu vejo o gringo postando edit de Firmino, falando muito bem dele, cara. É incrível isso aqui, cara. Um brasileiro também que é muito bem visto no Liverpool é Fabinho, cara. Ex-volante aí do Liverpool, que, mano, tem torcedor do Liverpool que fala, pô, desde que ele saiu não tem ninguém tão bom quanto ele, cara. Então, tem uns caras ali que são incrivelmente amados na Premier League. Tem o tal do Fernandinho também, ex-Manchester City, que ele era visto de uma maneira muito boa. E tem vários brasileiros espalhados pela Europa que estão jogando em liga aleatória e que você não conhece e que são muito bem vistos. Um nome que eu vou citar aqui super aleatório, só pra exemplificar, o tal do Léo Cienza do Heidenheim, cara. Você sabia de Léo Cienza? Eu sei que muita gente não conhece. E o moleque joga uma bola muito boa, tem muito mais técnica que a maioria dos jogadores que jogam em volta dele. E é um puta jogador, velho. Só que é claro, esse jogador todo que eu tô falando aqui não é conhecido no Brasil. Então, por não ser conhecido, a galera vai falar dele de uma maneira que muitas das vezes não é a realidade. Até por causa da convocação, né? Muitos desses jogadores que eu vou falar aqui, eles foram convocados. E aí o cara só tem um único contato com ele na seleção. E aí quando você entende o que é uma seleção, você entende que tem jogador que não encaixa, tem jogador que não consegue jogar em seleção. Porque é um momento muito curto, tem pouco tempo pra treinar, são jogadores muito diferentes e às vezes o cara gosta de jogar com a galera ali que tem um dia a dia ali com a galera pra pegar o jeito, é o jeito do jogador, fazer as coisas dessa maneira, sabe? E às vezes nem todo mundo encaixa nesse ambiente de seleção, nem todo mundo consegue se adaptar a esse ambiente de seleção. Então tem jogador que desempenha baixo. Acho que é um caso assim de Vinícius Júnior, por exemplo. Ele é um jogador que hoje não é mais questionado, mas a galera pesa muito na dele e talvez ele não seja o ideal pra uma seleção, cara, porque talvez ele não consiga se adaptar a um ambiente. Eu sinto que a questão de Vinícius Júnior vai um pouco além do mau treinador, Dorival Júnior e de treinadores ruins que a seleção vem escolhendo, mas eu acho que a questão dele também tem esse ponto. Então você não pode crucificar o jogador por causa disso. É claro que Vinícius Júnior, por estar indo pra bola de ouro ali, competir, ter quase ganhado e fazer um desempenho absurdo no Real Madrid, na Champions League, que talvez seja um espetáculo que esse tipo de gente vai ver, ele chame um pouco mais atenção. Mas quem tava fora desse ambiente não era muito bem visto, e aqui eu começo a falar da lista e falar deles. Bom, cara, em sétimo lugar, e eu participei desse evento de falar mal desse jogador, eu tô falando de Matheus Cunha. Sim, cara, eu particularmente não era muito fã de Matheus Cunha, eu mudei completamente de opinião sobre ele, cara. Assim, eu não era um maior hater do mundo dele, porque eu acompanhei ele no Atlético de Madrid. Eu achava ele muito talentoso no Atlético de Madrid, só que eu sentia que, pô, ele tá no Atlético de Madrid, ele tem condições de ser melhor e ele não consegue bater os jogadores dali. Mas agora eu entendo que é porque ele tava jogando com o Simeone, cara, e talvez o jeito que ele se comporte em campo não seja o que Simeone quer. Então ele é um jogador que gosta de liberdade, não quer marcar tanto, um jogador que flutua um pouco mais em campo, não tem essa disciplina de posicionamento, e Simeone vai pedir o contrário. Então eu entendo que a falha dele no Atlético de Madrid é muito por causa disso, por causa de falta de encaixe, e não necessariamente porque ele é um mau jogador. E aqui a gente entra num ponto muito interessante, cara, do jogador, porque Matheus Cunha provou pra todo mundo que ele é muito bom. Tem um monte de gente que fala por aí, né? Você vai pra Premier League, ali, tipo, se você jogar bem a Premier League, você é o melhor do mundo e tudo mais, porque é visto como a liga mais difícil, e realmente fisicamente é incrível, a liga é muito boa. Cara, ele ir pra Premier League e ele jogar tão
bem como ele tem jogado em um clube pequeno e se destacar acima de tudo, mesmo sem ter companheiros bons o suficiente, cara, é algo incrível. Então, cara, Matheus Cunha, ele mudou muito a minha visão, cara. Tem um jogo do Chelsea que ele tomou um hat-trick de Matheus Cunha e eu fiquei absolutamente furioso, porque eu achava ele um jogador ruim. O começo dele, principalmente no Wolves, foi muito fraco, foi um começo muita oscilação. Tem jogadas vexatórias dele assim, cara, que ele vai cabecear e cabeceia tudo errado. Era um jogador assim que dava pra rir. Talvez seja uma falta de vontade da minha parte, de entender que tem período de adaptação, que o jogador vai estar em outro ritmo, que ele vai ter que aprender coisas novas. E talvez eu tenha julgado muito cedo, e muitos brasileiros também. E ele era visto como um absoluto bagre. E hoje ele é um absurdo, cara. São 2 temporadas absurdas de Matheus Cunha, de absoluta regularidade. E eu tenho certeza que quando ele mudar, assim, pra um time mais forte, ele vai continuar entregando o que ele entrega hoje, cara. Ele é um jogador excepcional, cara. Matheus Cunha é um excelente jogador e uma ótima opção pra muitos e muitos clubes. Provavelmente vai sair mais caro do que o Wolves pagou. E olha que o Wolves pagou bem caro nele. Quer dizer, hoje parece barato, né? Pelo desempenho dele em campo. Ele é excelente, cara. Não sei se dá pra dizer que ele é um craque, mas ele é um jogador interessante. E pode estar sendo convocado também, cara. A fase dele é tão boa que eu não sei se ele não pode jogar melhor que o Vinícius Júnior na ponta. Ele parece simplesmente saber o que fazer em campo, cara. Ele parece ser muito bom em tudo. Enfim, aqui em 6º lugar nós temos o nosso goleiro, que dito por muitos que ele só tá na seleção porque ele é bonito. Alisson Becker, mano. Cara, as falas das pessoas com Alisson é um negócio tão quase que beirando preconceituoso com o jogador, cara, que é absurdo, velho. Sempre tem comentários desse tipo, cara. Ah, o goleiro que só tá na seleção porque ele é bonito. Só joga no Liverpool porque ele é bonito. O Liverpool realmente tá a fim de sacrificar ponto por causa disso. E claro que pro fã de Premier League que acompanha o Liverpool há anos, ouvir isso é um completo absurdo. É completamente fora da casa, tá ligado? Mas claro que tem uma galera que sabe que Alisson é muito bom e Alisson é muito respeitado. E, cara, na gringa, ele é visto como um deus. Assim, tipo, eu acho que talvez o goleiro que é mais bem visto na Premier League é Alisson, cara. O cara com maior moral atualmente que joga lá é ele, sabe? Eu faço aqui uma menção a Ederson, porque ele também é mal visto aqui no Brasil, mas ele não é visto como bagre. Alisson é. Principalmente depois daquela Copa do Mundo ali, que ele toma aquele gol que qualquer pessoa que tem algum conhecimento de verdade de futebol sabe que não é culpa dele. Houve um desvio na bola, não tem como ele prever futuro e não tem como ele se teleportar. Aqui não é videogame, ok? Aqui não é mundo de magia, não tem como fazer isso. Então o Alisson é muito mal visto por esses pequenos momentos na seleção. Às vezes a galera até desmerece um pouco demais. Claro que Ederson atuando e falhando constantemente dá aquela sensação de, eu quero o Alisson de volta. Mas, cara, é um excelente goleiro, sabe? Tipo, e a galera trata ele muito mal. O Liverpool precisou dele muitas vezes, cara. Tipo assim, ele foi a salvação do Liverpool em muitos e muitos momentos. Ele é um dos motivos porque o Liverpool foi tão longe em diversas campanhas. É um dos motivos porque o Liverpool tem tanta regularidade de pontos durante tanto tempo. Inclusive o Liverpool perdeu ele quando começou a colocar Kelleher. E no começo tava todo mundo, tamo bem com o Kelleher. Aí Kelleher começou a falhar, todo mundo, cara, a gente precisa de Alisson de novo. Ele é o cara. Então, cara, pra o gringo, o Alisson é um dos melhores goleiros do mundo ali. Se você perguntar pra um gringo, ele vai falar de Alisson com Neuer, assim, vai achar, pô, tá em nível. E pra um brasileiro, ele é bagre. Pro brasileiro que só acompanha Brasileirão. É incrível, né? Como as coisas são, mas é um fato. Alisson é muito mal visto aqui no Brasil e lá fora ele é um goleiraço. Bom, cara, em 5º lugar eu falo de Marquinhos do Paris Saint-Germain. Eu acho que esse aqui é um caso que é bem esquisito. Por quê? Marquinhos, ele é uma figura carimbada da seleção brasileira há anos. Ele joga bem, ele é um jogador muito regular e na Europa ele é extremamente respeitado. Eu acho que inclusive tem muitos clubes que querem contratar Marquinhos. Eu não duvido que tem um monte de clube interessado. Só que o Paris Saint-Germain não vende ele porque ele é o melhor zagueiro do Paris Saint-Germain na maior parte do tempo, cara. A regularidade vem dele. Ele só não é aquele zagueiro que talvez o brasileiro esteja acostumado a ver, que é o zagueiro que tem muita técnica, que sabe driblar, que é aquele zagueiro que arrisca bastante, aquele zagueiro que é muito forte fisicamente também, que é muito bem visto aqui. Então, quando você compara ele com o Thiago Silva, é óbvio que ele não vai entregar, mas ele tem outras valências, né? Por exemplo, eu não escolheria um Thiago Silva pra ficar ali na direita do campo, ali numa linha de 3, numa zaga. Só que Marquinhos é excelente pra esse papel. Thiago Silva é um zagueiro central, ele é uma figura de centralização de segurança. Marquinhos é mais um zagueiro com boa técnica, com ótima distribuição de bola, com jogo mais pensado e tudo mais. Ele não é aquele cara que você quer que ele esteja lá num contra-ataque no minuto final. Então, ele não é aquele zagueiro central que você passa segurança, você precisa de mais pra manter em campo. Só que ele tem valências técnicas excepcionais. Ele é muito bem visto, ele é um cara muito perigoso de cabeça, por exemplo. Ele tem uma distribuição de bola excelente, ele é um jogador que com um passe pode definir um jogo. Ele é um jogador que quando chega perto do gol ali, ele tem poder de finalização também. Então, cara, Marquinhos é um jogador excelente. No geral, assim, ele é muito bom. Ele não é como o Thiago Silva, que pra mim era top melhores zagueiros do mundo, mas ele é um zagueiro de extrema qualidade, com extrema técnica, com habilidades que o futebol moderno ama. Cara, Marquinhos, ele é excepcional. Assim, eu sei que ele é muito maltratado aqui pela torcida brasileira, cara,
Mas, mano, Marquinhos é muito bom. Com toda a sinceridade do mundo, Marquinhos é muito bom. Enfim, cara, eu vou terminar por aqui Marquinhos, porque não tem nem muito mais o que falar. É só acompanhar ele no Paris Saint-Germain que a pessoa vai ter essa mesma conclusão, que ele é um excelente jogador também. Bom, em quarto colocado aqui, cara, esse aqui dói. Esse aqui pega na maioria das pessoas que acompanham a Premier League. Eu sou uma delas. Cara, Bruno Guimarães, velho. O jeito que as pessoas falam de Bruno Guimarães no Brasil, parece que eles estão falando do maior desgraçado de todos os tempos, do jogador mais miserável que já passou na seleção. É o jeito que eu sinto que as pessoas falam dele. E não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Tipo assim, não tá baseado em nada, assim. Porque o Bruno Guimarães da seleção, ele é sempre utilizado de uma maneira esquisita e ele joga bem. A galera que critica muito o Bruno Guimarães, muitas das vezes nem sabe qual posição exatamente ele tá jogando em campo. E isso é muito ruim, cara, porque você cria um senso completamente errado. E principalmente, cara, Bruno Guimarães, ele joga no Newcastle. Os jogadores que eu falei aqui já jogaram em clubes grandes e tudo mais. E o Newcastle, cara, é extremamente mal visto aqui no Brasil, velho. É um time visto como um pedaço de merda, assim. O cara fala, ó, Newcastle, o cara joga no Newcastle. O Newcastle é uma merda. Tu acompanha a Premier League, tu sabe, o Newcastle é um time extremamente competitivo e chato. Muito por causa de Bruno Guimarães, né? Ele é diria que o segundo principal jogador já foi o primeiro, hoje é Isaac, né? Ele faz uma excelente dupla com o Joelinton. É um jogador que é muito bem visto. Pepe Guardiola ama ele como jogador, já elogiou ele várias vezes. Não só ele, vários treinadores. Ele é um dos melhores volantes box-to-box do mundo. Ele tá em nível com os maiores, cara. Ele é incrível, o ritmo físico dele é incrível. E ele também é um excelente primeiro volante, cara. Ele tem muita qualidade, assim. Ele é um jogador que se equipara ali ao nível que, por exemplo, Enzo Fernandes tem. Você pode achar pouco Enzo Fernandes, mas eu lembro que ele é um dos principais jogadores da seleção da Argentina. Talvez o principal volante atual da seleção da Argentina, então não é brincadeira o que é Enzo Fernandes. Então, Bruno Guimarães tá equiparado com esse jogador, cara. Principalmente quando você olha pra questão estatística e tudo mais, é incrível, velho. A gente tem um jogador do nível de Enzo Fernandes aqui no Brasil e ele é visto como bagre pelo torcedor brasileiro. Você entende o quão absurdo é isso, cara? E o quão o impacto dele na Premier League é insano, é muito grande, cara. Eu prefiro ele muito mais do que um monte de jogador. E tem torcedor brasileiro que acha que João Gomes é melhor que Bruno Guimarães. E aí é o que eu falo, tu não assistiu nenhum jogo de Premier League, tu nunca viu nada. Porque se tu for acompanhar, perguntar pra qualquer gringo, ninguém vai nem questionar. Todo mundo vai falar, Bruno Guimarães é muito melhor que João Gomes, cara. É uma loucura, porque a galera pegou ele ali no Flamengo, acompanhou ali o período, né, chamava ele de Pitbull, né, o cara do meio de campo, Pitbull, e você pega esse afeto pelo jogador, e eu entendo, só que ele é estúpido. Esse afeto não vale de nada, porque em campo, quando você olha pros dois jogando, tu olha o que Bruno Guimarães faz na Premier League e o que o João Gomes faz, mano, não tem comparação, velho. Bruno Guimarães é o cara. Então, eu tinha que falar dele aqui, porque pra mim é o caso que mais me dá raiva, porque é muito injusto, cara. Bruno Guimarães é um jogador incrível, ele nunca deveria ser considerado por bagre, ainda mais por gente que não tem conhecimento nenhum sobre futebol, cara. Aí a gente tem aqui em terceiro lugar, né, como terceiro colocado aqui, Lucas Paquetá, né, o Paquebet. Até agora tá livre, né, não aconteceu nada com ele, pelo visto talvez ele se livre aí do ban dele, né, não ouvi mais nada sobre isso. Espero que dê tudo certo, né, eu espero muito bem da carreira de Lucas Paquetá, e ele é um excelente jogador também, cara. Pepe Guardiola queria ele, volto a falar, ele não foi contratado por causa da questão com as apostas, e não necessariamente por ele ser um mau jogador, ok? Então eles tinham medo dele ser banido e algo do tipo, então acabou dando pra trás. Ele queria Lucas Paquetá, provavelmente pra posição que ocupa Gundogan, pra posição que ocupa Kevin De Bruyne, né, pra ser um substituto ali em algumas posições. E, cara, quem é Lucas Paquetá, velho? Porque esse aqui é mais fácil de explicar, mano. Lucas Paquetá é praticamente um meia total, praticamente joga em qualquer posição do meio de campo. Ele é uma excelente figura ofensiva também, então se você botar ele na ponta, como meia atacante, ele produz. Não é nada demais, ok? É um quebra-galho. Mas a posição real dele é um meia atacante, um misto de um meia atacante que pisa bastante no meio de campo. Não dá pra dizer que ele é um 10 puro, porque ele não tem essa penetração à área tão grande. Ele joga muito de trás pra frente, então ele é aquele jogador que vai pensar o jogo de trás pra frente, jogar a bola pra frente, criar jogadas difíceis, por isso ele erra bastante. Então pro torcedor brasileiro que vê ele errando passe ali, nem sabe o que tá acontecendo. Às vezes ele rastreou uma movimentação no corredor que ele fez o passe e foi antecipado, mas se pega o passe é gol, mano. E tem muita gente que não percebe isso. E também não percebe o impacto dele em vários jogos, cara. Tem vários jogos que ele faz coisas muito importantes. Então o Lucas Paquetá, ele até joga bem na seleção. Ele é um jogador importante. Dentro do West Ham ele foi incrível durante o momento. Essa queda só rolou por causa de toda essa treta que rolou na carreira dele. Mas ele é um jogador muito bem visto. Na Premier League ele é visto como um jogador incrível. Fora dela também, quando ele tava na Ligue 1, ele era visto como um grande jogador. Então, cara, Paquetá tem uma carreira muito boa por aí, cara. Ele viveu um momento inicial ruim ali, quando ele foi pro Milan e tudo mais, mas depois disso, cara, ele só foi pra frente. Só visto como um jogadoraço. A galera gosta muito de Paquetá, tem uma identificação boa com ele. Ele é um verdadeiro líder em campo. E um jogador incrível também. Só que aqui no Brasil, cara, ele é visto como bagre também, velho. Tipo, já vi um monte de gente chamando de bagre. E é incrível, porque é um jogador extremamente produtivo, cara. Ele não é o tipo de jogador brasileiro que você
vê como um comum. Ele é um jogador muito trabalhador em campo. Então ele é um jogador que ele marca muito bem. É por isso que ele pode ser usado como um volante, porque ele marca muito bem, ele tem muita noção de posicionamento, ele sabe o momento certo de fazer muita coisa. Então o Lucas Paquetá, ele consegue cumprir outras funções em campo que alguns jogadores não conseguem, né? E ele é muito parecido também com o nosso querido Andreas Pereira. Eles dois são muito parecidos assim como jogador, mas Paquetá entrega ainda mais de criatividade, defesa e outros quesitos em campo que Andreas Pereira não consegue entregar. Então o Lucas Paquetá, velho, é o cara, assim. O terceiro lugar dele é muito merecido, porque empatadinho ali com o Guimarães, ok? Os dois empatados ali, sendo mal visto, completamente de graça. Em segundo lugar, e pô, a galera vai ficar muito pistola que eu botei ele aqui em segundo lugar. Rapaziada, eu tô falando de Gabriel Jesus. Sim, eu sei, ele é o jogador do Arsenal. Não me importa, cara. A fama de Gabriel Jesus no Brasil é um negócio que me assusta. Eu às vezes vou ler alguma coisa sobre ele e a galera fala dele como se ele fosse o pior jogador do planeta. Como se ele fosse o maior merda de todos os tempos. E sim, rapaziada, Gabriel Jesus não é o ideal pra seleção brasileira, porque o que ele faz em campo, a seleção já tem de monte. Então, simplesmente você pode pegar Rodrigo e adaptar de falso 9, que ele vai fazer algo parecido, né? Já tem esse jogador extremamente criativo. Então, talvez o encaixe dele com a seleção não seja dos melhores, mas isso não faz dele um mau jogador. Porque quando você olha o que ele faz na Europa, cara, ele é extremamente bem visto. O único vilão da carreira de Gabriel Jesus, além da sua finalização fraca, é o fato dele sofrer muitas lesões. Ele é um jogador muito propenso a lesões. De resto, ele é incrível. Ele é um jogador extremamente bem visto. Você olha pro torcedor falando dele lá de fora, eu já vi várias vezes, cara. Os caras acham ele incrível. Acham ele o cara, mano. Eu já vi muitas das vezes. Torcedor de fora falando muito bem dele. Bem a um ponto que o brasileiro nunca falou, sabe? É absurdo a diferença de tratamento com Gabriel Jesus dentro e fora do Brasil. Inclusive, aqui a gente entra num ponto de Gabriel Jesus, cara. A galera não entende que tem tipos de camisa 9. Ele é um tipo dos camisas 9 que existe. Ele é um falso 9. E ele é um falso 9 extremamente produtivo, cara. Assim, quando eu olho pra um 9, assim, que eu penso, jogador produtivo, que vai produzir, que vai criar lance, que vai fazer um bocado de coisa em campo, que vai marcar muito bem, que vai atormentar a impressão alta, Gabriel Jesus, Lautaro Martins. Os jogadores são excelentes fazendo isso. E ele tá no topo dessas partes de campo, que são muito importantes no futebol moderno. Então a galera só olhar pro gol é muito ruim, cara. E assim, Gabriel Jesus, ele não marca poucos gols à toa. Ele não se posiciona como um 9 normal mesmo. Ele centraliza bem menos, busca menos ali a questão do gol e tudo mais. Tem uma finalização fraca, né? Que pra mim é o que separa ele de um Lautaro. O Lautaro é um exímio finalizador, muito perigoso. Enquanto o Gabriel Jesus finaliza um pouco pior. Os dois são muito parecidos no geral, cara. Assim, a produção dos dois não tá muito longe. Gabriel Jesus é um jogador muito produtivo e era muito jovem ainda, né? Se você olhar pra ele hoje, ele ainda tá muito jovem. Então, pode ser que daqui a pouco ele possa mudar esse estigma da finalização e se tornar um bom finalizador, cara. Então, o Gabriel Jesus, cara, é um jogador que ele tem um grande defeito, um grande problema, e ele é visto como bagre por causa disso. E talvez por ele não ser a solução que todo mundo imaginava que ele ia ser. Só que bagre de jeito nenhum, cara. Bagre e Gabriel Jesus na mesma palavra, eu acho que não tem como colocar, velho. Porque ele é incrível. Não é à toa que Pep Guardiola gostou de usar ele durante muito tempo. Lembrando que ele saiu porque ele quis. Guardiola não queria que ele fosse embora, ele queria que continuasse. E aí ele teve que ir atrás de outros jogadores, né? Agora tá com o Marmarmush, mas ele saiu por motivo próprio, porque ele queria ser titular, ele quer ser o melhor jogador que ele pode ser, e eu entendo o lado dele nessa parte, cara. Então ele tá em segundo lugar muito merecido, é um dos mais odiados, assim, tipo, e eu sei que vai ter gente na aba de comentário falando, não, ele é horrível, você tá defendendo esse jogador ruim, eu sei, você odeia Gabriel Jesus porque ele não solucionou todos os problemas da seleção, me desculpa. Em primeiro lugar, cara, e muita gente vai chiar agora, ok? Muita gente vai chiar nesse momento atual. Rafinha. Eu não tenho memória curta, então se você vier aqui me falar, ah, não, eu era fã de Rafinha há muito tempo, eu sei que não era, meu amigo. Eu fiz vários vídeos aqui citando Rafinha, todas as vezes que eu citei eu tomei xingo. Todas as vezes que eu citei ele positivamente, vinha alguém falando, esse cara é ruim, você tá citando ele aí como se ele fosse um bom jogador, esse cara nunca vai ser nada na carreira. E eu entendo, ele jogou no Leeds United durante muitos momentos, não teve na Champions, ele não é o jogador que você conhece, jogou em times menores e tudo mais, jogou ali no Sporting, eu entendo, cara. Mas falar mal de Rafinha sem assistir o jogo é um dos bagulhos mais errados que você pode fazer na sua vida, cara. É um dos erros, assim, que você vai cometer e que você vai se arrepender depois. Porque quem assistiu o Rafinha sabe que ele jogava muito. E pra mim era o caso que mais me dava raiva. Porque o futebol apresentado de Rafinha sempre foi um absurdo. O que eu falei de Gabriel Jesus sobre ser um jogador produtivo, esse aqui sempre foi. Assim, bola parada, ele sempre foi excelente. Sempre foi muito perigoso. Criava excelentes jogadas em bola parada. Sempre foi muito criativo
ativo ali, ele não precisava estar perto pra criar jogadas, tinha um excelente cruzamento e tudo mais. Sabia ganhar os duelos, era sempre incisivo, perigoso, muito rápido. Marcação excepcional, às vezes parecia um lateral marcando, sendo que ele é ponta. A qualidade de Rafinha tava toda ali. O único defeito, que inclusive eu falo nos vídeos passados, é a finalização de Rafinha não é boa. Ele ainda falha bastante, mas naqueles vídeos eu falei, ele é um ponta. Não é a dele precisar ser esse finalizador todo. Quando ele melhorar um pouco essa parte, ele vai ser um dos melhores. Dito e feito, ele melhorou nessa temporada, ele é um dos melhores finalizadores inclusive, e ele é um monstro. Ele é um monstro. Porque todas as outras qualidades agora que os gols e assistências estão vindo, elas se sobressaem. Mas ele sempre foi muito regular. Tem gente que desmerece ele por causa da passagem dele no Leeds. Meu amigo, o cara jogando no Leeds, ele era um dos mais produtivos da Premier League. Ele era um dos melhores da Premier League. No Leeds, o Leeds é um time fraco. O Leeds tá na Championship hoje, cara, na segunda divisão inglesa. Ele era um dos melhores ali, e eu sempre falava isso, cara. A galera, não, o Rafinha é ruim, cara, o Rafinha não presta. Lembra quando ele foi pro Barcelona, eu defendi ele pra caramba, a galera falando mal dele. Não, esse Rafinha aí tem que ser vendido. Até a própria torcida do Barcelona às vezes desmerecia um pouco ele, né, cara? Queria mais. Apesar deles desmerecer um pouco, eles não tratavam ele como bagre como aqui no Brasil, cara. Aqui no Brasil ele era tratado como bagre. A gente tem um monte de discussão sobre esse jogador, velho. Eu lembro na época que a galera falava que Antony do Manchester United, né, era melhor que ele, cara. Essa foi uma época que me pegou pra caramba, velho. Nossa, como isso envelheceu mal, cara. Quantas vezes eu não vi uma pessoa falando que eu tava falando merda quando eu disse que eu achava Rafinha melhor que Antony, cara? Quantas vezes, cara? Quantas vezes eu não fui xingado por causa disso? E olha hoje em dia, né? Quantas vezes eu não discuti com a torcida do Chelsea falando que não, nós contratamos o jogador certo, Sterling é muito melhor que a Rafinha. É muito melhor, sim. É muito melhor, cara. Por isso que agora ele vai disputar a bola de ouro, mano. Porque Sterling é melhor. Enfim, cara, esse aqui é o caso mais absurdo de todos. E voltando a falar, na gringa ele é muito bem visto. Muito bem visto mesmo, assim. Tem alguns gringos ali, principalmente da torcida do Chelsea ali, que falam mal dele, mas porque ele não foi pro Chelsea, né? Escolheu o Barcelona. Mas em outras torcidas ali ele é muito bem visto. Várias vezes eu já vi ele sendo citado por torcedor do Tottenham, Arsenal, pedindo pra ele ir pro clube deles. Então tem várias torcidas que pedem Rafinha lá. Talvez a torcida do Barcelona tenha achado ele pouco ali no início, na adaptação e tudo mais. Mas hoje ele provou que ele é um dos melhores do mundo. Talvez se ele ganhar a Champions, ele seja eleito o melhor do mundo, cara. Talvez a bola de ouro vá pra ele antes de Vinícius Júnior. O que é um absurdo, mas enfim, cara. É o futebol, cara. O futebol é magia, mano. É isso, rapaziada. Essa foi a proposta do vídeo de hoje. Eu falei sobre todos eles. Deixa aí na aba de comentários quem faltou aqui, quem é que é considerado bagre e na verdade é craque lá fora. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo e, se possível, usa a opção de hype aí pra ajudar esse canal a chegar pra mais pessoas. Também é uma opção que ajuda bastante o canal. Obrigado pela presença de todos, obrigado por me escutar até aqui. É isso, rapaziada. Tchau.